dele é Moisés, um dos homens mais conhecidos das escrituras sagradas. É um dos líderes mais importantes da história. Ele guiou o povo hebreu no deserto por 40 anos depois de terem sido libertados da escravidão sob o domínio de Faraó. Mesmo depois de tantas lutas e desafios e obediência a Deus, ele não entrou na terra prometida. Aquele mesmo homem que o próprio Deus o enterrou, mas mesmo assim não foi permitido por Deus a entrar na terra prometida. Venha conosco nesse vídeo fascinante. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Prepare-se. Vamos voltar um pouquinho antes, aonde Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo que ele teria uma quantidade incontável de descendentes, mais numerosos do que as estrelas do céu. E isso se cumpriria em um período exato de 430 anos. Os descendentes de Abraão, os israelitas, haviam sido escravizados na terra do Egito, sob o governo de Faraó. Deus enviou Moisés ao Faraó para exigir que ele permitisse que o povo de Deus fosse libertado. No entanto, Faraó recusou essa demanda, ignorando os avisos de Deus. Como resultado, Deus enviou uma série de terríveis pragas ao Egito para demonstrar o seu poder e a autoridade sobre os deuses falsos adorados pelos egípcios. Ao longo desse processo, alguns egípcios começaram a acreditar em Deus e ouvi-lo, mas Faraó continuou resistindo. A pior praga foi quando Deus enviou um anjo da morte para tirar a vida dos primogênitos de todas as famílias e até dos animais. Isso resultou em grande lamento por toda a terra do Egito, pois nenhuma família foi poupada da tragédia. Após essa terrível praga, Faraó finalmente chamou Moisés e ordenou que o povo deixasse o Egito. Conforme Deus havia previsto, Moisés liderou os israelitas, que eram cerca de 600.000 pessoas, para fora do Egito. Durante a jornada pelo deserto, Deus guiou seu povo através de sinais visíveis, como uma coluna de nuvens durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Esses sinais serviam para lembrar ao povo que Deus estava sempre presente e os guiava em direção à terra prometida. Em um ponto específico, descrito em Números capítulo 20, Moisés e a congregação chegaram ao deserto de Zin, onde enfrentaram a escassez de água. Isso levou ao povo a se revoltar contra Moisés e Arão, acusando-os de tê-lo levado ao deserto para morrer. Eles argumentaram que seus irmãos também haviam perecido anteriormente diante do Senhor. A situação estava tensa, pois o povo estava indignado e questionando as ações de Moisés a Arão. Ambos dirigiram-se à tenda de reunião e prostraram-se diante de Deus. Deus comunicou a Moisés e Arão que eles deveriam ouvir atentamente. Era necessário extrair água da rocha para suprir os rebeldes. Moisés, então, usou seu cajado para golpear a rocha 2 vezes, conforme registrado em Números capítulo 20, verso 10 a 11, e a água brotou da rocha, como Deus havia prometido. Entretanto, Deus imediatamente repreendeu a Moisés e Arão. A razão para isso foi que eles não demonstraram confiança suficiente e não a honraram como santo. Devido a essa falha, Moisés e Arão não conduzirão os filhos de Israel à terra prometida, conforme detalhado em Deuteronômio 32, versos 51 ao 52. Deus explicou o motivo pelo qual Moisés não poderia entrar na terra prometida. Isso ocorreu devido à quebra de fé na presença dos israelitas, especificamente nas águas de Meribá, prejudicando a santidade de Deus perante os israelitas. Como resultado, Moisés só poderia contemplar a terra à distância, sendo-lhe negada a entrada na terra destinada ao povo de Israel. Embora a punição possa parecer severa, uma análise mais atenta às ações de Moisés revela múltiplos erros. Ele desobedeceu diretamente à ordem divina, pois Deus instruiu que ele falasse com a rocha, mas Moisés a golpeou com o cajado. A intenção de Deus era que Moisés confiasse plenamente nele
ele, especialmente após uma relação tão próxima e prolongada. Moisés não precisava recorrer à força, simplesmente obedecer a Deus e confiar em sua promessa séria e suficiente. Além disso, Moisés recebeu o crédito pela manifestação da água, enquanto deveria tê-lo atribuído a Deus. Essa falta de reconhecimento público da intervenção divina não passou despercebida, levando Deus a agir. A punição não era apenas pelo ato em si, mas pela falta de reconhecimento e honra a Deus diante do povo. É importante observar que, apesar dessa punição, Moisés não se queixou, continuou a liderar o povo com fidelidade e a honrar Deus em sua santidade. Deus, sendo compassivo, permitiu que Moisés deslumbrasse a terra prometida até a sua morte. Ao levá-lo ao monte, como registrado no livro Deuteronômio, assim, o relacionamento de Moisés com Deus não foi completamente rompido por sua fraqueza na rocha. Deus continuou a usá-lo como profeta e amá-lo como seu querido filho. Essa história nos ensina a importância da obediência, confiança e atribuição correta de glória a Deus, mesmo diante das falhas humanas. Se você gostou desse resumo, por favor, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com aqueles que desejam aprofundar seu entendimento na palavra de Deus. Agradeço por sua atenção, que Deus te abençoe sempre. Até o próximo vídeo e até mais.